Olá pessoal, então nossa última tarefa do módulo, né, passou bastante rápido, né, bastante coisa para fazer esse módulo, bastante material de leitura, né, então o professor Galva aí mostrando para a gente o que é fazer um doutorado, né, eu imagino que ele esteja com bastante coisa para ler, né, e a gente também, fazendo o nosso MBA também tivemos esse gostinho aí de ter que se dedicar talvez mais, uma carga horária maior, né, para conseguir dar conta de ler todo esse material, né. Mas enfim, o nosso último vídeo, né, a nossa última participação, então, queria deixar um abraço já para os colegas, né, que estão assistindo, e o professor Gava pela essa oportunidade da gente mostrar, né, que a gente acaba mandando as nossas tarefas, né, para o professor, e os outros colegas acabam não vendo, né. Eu gostei bastante dessa metodologia. Mas enfim, que pontos nós temos então a considerar, né? Eu vejo aqui que uma constatação que eu fiz já há algum tempo, lá perto de 2001, quando a OPET foi o primeiro grupo do sul do Brasil a implementar o ensino tecnológico, né, que o gênio tinha saído da lâmpada, né, ou seja, os cursos de tecnologia vinham para uma situação que o Brasil estava vivendo na época, bastante complicado, e ainda vive, né, os cursos de tecnologia são uma grande saída, eu vejo, para qualificar as pessoas, né. E isso, então, eu comentava na época que o gênio saiu da lâmpada, né? E tive a oportunidade já há alguns anos também de falar, dar a mesma ideia, né, pro EAD, né? O gênio saiu da lâmpada, né? Então o EAD não tem volta o EAD, assim como não tem volta a outras coisas, né? Então, tirar o gênio da lâmpada é relativamente fácil, mas colocar ele de volta na lâmpada, isso não vai acontecer, né? Então, que bom que o EAD é esse nosso gênio, mas eu lembro de volta aquele primeiro vídeo que eu postei lá no fórum, né? Do bebê mexendo com a faca, né? Eu vejo assim o nosso aluno, né? Ele tem um potencial, uma força de tecnologia muito grande atrás dele, né? E ele não sabe usar essa ferramenta, né? Então aquela faca, ela é muito afiada, ela é pontiaguda, né? Então ela vai fazer às vezes aí de uma ferramenta utilíssima, né, dentro da cozinha, mas é um perigo para uma criança brincando ali, né? Até dá um arrepio de lembrar. Então nós temos o EAD, então nós temos essas ferramentas. Isso para mim está bastante claro que essa ferramenta de entregas do EAD, isso está a contento, né? Então, voltando lá àquela ideia que inclusive eu comentei no fórum, né, em áudio, da ideia do Bertalanffy, né, de ter uma entrada de dados, né, um processamento, uma saída de informações, né, e uma retroalimentação, né? Então essa entrada de dados é o coletar dados, é o registrar, né? E isso o AVA consegue fazer bastante bem, né? Os ambientes virtuais, né? E os LMS também, que eles monitoram, verificam, veem quanto que foi entregue, etc., né? Mas, a meu ver, o processamento está em baixa, né? O processamento deixou de ser foco, né? O foco principal era, vamos fazer entrega. Então isso foi feito. Para mim isso está 100%, tecnologia, acesso, apps, isso está resolvido. E é claro que vai melhorar algumas coisas ainda, né? Vão melhorar outras bastante, né? Sensivelmente, mas eu vejo que o principal já está feito. O problema agora é como fazer esse processamento. O aluno tem que fazer esse processamento, né? E é o que nós estamos perguntando, como fazer isso, né? Como é que o aluno processa isso? Para ele ter a saída, né? A saída de informação, que eu estou chamando aqui do conhecimento, né? Para ele poder aplicar, né? É claro que tem o feedback, que seriam as avaliações, né? A tutoria, então eu acho que o sistema também é bastante feliz nessa ideia de o tutor estar junto, ou das notas, né, estarem mostrando para ele se está adequado ou não aquela metodologia de estudo que ele está utilizando, né. Eu falo para os meus filhos isso, tirou nota ruim? Joia. Então qual é a metodologia que você estava utilizando? Estudar junto com os irmãos, televisão ligada, então não está funcionando, né? Tem que mudar a metodologia, né? Então aos pouquinhos eles foram, cada um tendo a sua individualidade, foi vendo como gosta de estudar, de aprender melhor, né? E eles foram refazendo isso. Mas isso a gente não dá essa opção para o aluno, né, do EAD. A gente não tem essa opção, né? Então ele tem que seguir padrões muito rígidos. Talvez seja aí um dos pontos aí que a gente deva melhorar no futuro, né?
eu vejo que hoje eu pego os meus alunos e eu coloco essa contradição nele, esse choque, né, que o professor Gava colocou, né, esse choque das realidades, né, virtual hoje, né, então esse choque, eu coloco eles nesse choque. Eu pego e pergunto, eu passo lá alguma coisa no quadro, né, que eu comento com eles, né, que eles estão ali, eles foram alfabetizados com papel e caneta, né, então que eles copiem, que isso ajuda eles a entenderem, ajuda eles a raciocinarem, a terem os seus insights. Mas é uma sugestão, né? E eu tenho uns alunos que pedem licença e vêm tirar fotografia do quadro. Ok, tiram fotografia do quadro. E eu deixo alguns espaços em brancos, né? E eu vou comentando, às vezes eu sublinho uma palavra, olha, sublinho isso daqui, ó, asterisco aqui, que isso aqui é importante, essa palavra é chave, né? Complemento com algumas coisas e eu brinco então com eles, né? Olha, quem tirou foto aí, então coloca essa observação aí do lado da imagem, coloca lá que é assim, assim, assado, né? Então, na verdade, eu estou brincando, porque eles tiram foto, mas eles deixam isso lá dentro do celular, sem pasta, sem... Eles têm uma indexação aí que é do dia que foi tirada a foto, né? Então, dificilmente eles conseguem fazer isso, né? Quem está anotando no papel, ele vai e faz rapidamente isso. Bom, vão existir metodologias e vai continuar evoluindo? Sim, vai. Eu já tenho no meu celular, eu já tenho isso. Eu já tenho vários programas que eu posso tirar foto, eu posso rabiscar, aumentar, diminuir, posso fazer um comentário ali, isso sem problemas. Mas a maioria dos alunos ainda não tem isso, né? E outra, eles não têm essa organização, ninguém explicou para eles como fazer isso, né? Essa organização por disciplina, né, das fotos que eles tiram do quadro, né? Pelos dias da semana ou pelo assunto, né? Para eles indexarem de uma forma mais rápida, de eles acessarem, não de ficar correndo todas as fotos que eles têm tirado, né? E eles tiram bastante fotos, né? Então, ficar correndo aquelas fotos realmente não é um acesso interessante, né? E aí eu tenho então uma fórmula que eu comentei lá no fórum, né? Que a fórmula é a seguinte, né? Qual é o percentual meu desse processamento? Quanto nós estamos conseguindo fazer o aluno processar? A fórmula é simples, é 100%, que é o que eu quero, menos a evasão. Então, quando eu falo em evasão, eu estou falando que aquele aluno que não se adaptou. Aliás, isso, numa das postagens minhas também em fórum, foi o maior problema, né? Que é o resultado de evasão tem como tempo a parte financeira e a não adaptação ao meio, né? A metodologia que a gente está fazendo no AVA. Então, essa adaptação é exatamente esse percentual de evasão. Então, se eu tenho 100% e eu estou tendo 80% de evasão, qual que é a minha capacidade de processamento? Então é 20%, né, que é o que falta para 100%. Então, é nítido que a gente precisa. Então, enquanto os níveis de evasão estiverem altos, significa que eu não estou conseguindo fazer com que o aluno processe. Então, eu tenho que baixar isso à medida que a evasão vai diminuir, tenho certeza, isso daí está intimamente ligado, ele vai também diminuir o número de evasão à medida que eu aumento a minha capacidade de processamento, né? É claro, ainda resumindo tudo, a gente teve muitas coisas, né? Desde aquela política, né? Da gente poder fazer a democracia, da gente poder votar, várias coisas, né? O professor Gava acabou colocando muita coisa na nossa cabeça para a gente elocubrar, para pensar, né? Já pensa, né? Que aliás eu acho que é um dos próximos módulos, que é o de avaliação, né? Como é que a gente vai avaliar isso, né? Então também já puxa, vai ajudar para a gente em outras disciplinas, mas a gente tem então como resultado de evasão, né? O tempo, né? O financeiro e a adaptação do método, joia. Mas eu tenho então autonomia, né? Isso foi uma das coisas que chamou bastante atenção, a autonomia, né? Então nós nunca demos autonomia para o aluno, agora ele tem 100% de autonomia, ele tem que estudar sozinho, ele vai ter que decidir quando, como que vai estudar, então isso para ele talvez é muita carga de uma vez só, né? A maturidade, né, que a gente já comentou também, né? Então ele pode ter uma maturidade pessoal, né, profissional, mas acadêmica é outro tipo de maturidade. E aí é outro ponto que talvez eu não soube me expressar muito bem, né, que existe essa diferença, né, eu concordo, claro, não vou discutir com os grandes pensadores da área, né, do aluno que já vem nativo digital, sim, o que eu peço, o que eu quero questionar nós temos a vida pessoal, a vida profissional e a vida acadêmica. Né? Ah, não, mas tem que ser a mesma vida, é tudo a mesma coisa, cada vez mais. Joia, concordo. Mas hoje ainda, na nossa vida acadêmica, na alfabetização, essa alfabetização dentro da escolinha lá, pelo menos dos meus alunos, da minha realidade,
Tá? Eu estou numa cidade que é Curitiba, né? Então uma cidade que já foi modelo aí, né? Uma cidade bem colocada, vamos dizer assim, no nível de vida, né? Nós temos aí instituições privadas, que é a minha realidade de novo. Então eu tenho o quê? Eu tenho as pessoas que têm dinheiro suficiente para pagar uma educação, né? E ensino superior, né? Que são pessoas que já estão trabalhando, que não é pai, que não é mãe, que estão fazendo, né? Fazendo pagamento, é eles que mesmo que pagam. Então essa é a minha realidade, né? E na minha realidade não chega esse aluno, ainda não chegou. Os meus filhos, por exemplo, eles não estão sendo alfabetizados com instrumentos digitais. Na vida pessoal, sim, já escorrega o dedo, já faz a pincinha lá para aumentar ou para diminuir a imagem, já roda a página mexendo no dedo, ótimo, sem problema. A vida pessoal, concordo, 100% estão digitais. Tá, mas e a acadêmica, né? A alfabetização? Esse é o meu questionamento, né? O meu aluno que chega, a minha realidade, ele não foi alfabetizado digitalmente. Então ele vai ter mais facilidade, porque ele, no dia a dia dele, ele mexe, ele está envolto em tecnologia, sim, isso sem problema, isso não se discute. Mas ele aprendeu a fazer a continha, a rabiscar, a apagar com a borracha, né? A fazer, então, aqueles exercícios como é que a gente chama? Coordenação motora fina, né? Fazendo bolinha de papel para colocar lá, colar o papel, bandeira do Brasil com bolinha, fazer isso, aquilo. Nosso colega lá colaborou com várias outras metodologias, como é que se diz, o palitinho de dente, o palito de sorvete, e claro, inúmeras outras, né? Mas então isso que a gente, voltando, né? A gente tem que repensar isso. Né, esse nosso aluno, como é que é jogado de uma hora para outra, né, para fazer isso? É claro que ele vai recuar, ele vai sentir medo e ele vai desistir, né, ele vai travar em certos momentos também, né? Então, com relação a coletar o caderno, né, ou coletar os dados no caderno, isso ok, né, de ter material e tudo, mas agora o processamento, os insights ainda estão deficitários, né? A gente não consegue permitir os nossos alunos que façam isso daí. Quando ele tiver esse processamento, ele vai ter os insights. Daí ele vai estar... A gente pode ajudar no contexto, né? Como uma ação, a gente pode ajudar no contexto. Contextualizar, mostrar para ele que ele pode aplicar aquilo. Daí isso ajuda ele a ter esses insights, né? E o conhecimento, eu acho que vem exatamente da aplicação, da adaptação até dessas metodologias e buscando sim o resultado final, né? Afinal, nós estamos vivendo essa disrupção, né? Essa mudança, né? Que está todo dia, né? Enfim, e o último tópico que o professor pede são as ações, né? Então eu vejo que a gente tem que mudar o nosso foco de entrada de dados e de mídias, a gente tem que ir para o processamento de dados, obviamente, né? A entrega está ok hoje, mas o processamento ainda falta, né? Temos que aproveitar o que o Levi coloca lá como o organismo comunitário, então aproveitar que as pessoas, os nossos alunos, a geração Y, Z, são mais colaborativos, né? Então aproveitar isso, né? Deixar que eles se ajudem uns aos outros, entendam um com os outros, falem a mesma linguagem, isso é importante. Nós somos esse organismo comunitário, né? E agora reconhecer algumas diferenças. Eu acho que isso é ponto fundamental, né? A gente reconhecer, então, desse aluno, né, que são nativos digitais no cotidiano, mas que não são nativos digitais na educação, na alfabetização, no aprendizado deles ainda. Isso é um ponto que a gente tem que reconhecer, que existe essa diferença. Os níveis de conhecimento, né? Os alunos chegam com níveis diferentíssimos de conhecimento, né? Eu me lembro de uma aluna que toda aula de matemática financeira ela chegava e falava para mim: professor, fazem 18 anos que eu não estudo, quero ver, tipo, me desafiando, quero ver o senhor me ensinar matemática financeira, né? Graças a Deus a gente venceu a batalha, ela já está formada, encontrei ela esses dias, deu um longo abraço, gostei muito dela agradecer a minha paciência por a gente ter conseguido vencer essa batalha juntos, né? 18 anos sem aprender, né? 18 anos foi o tempo, né? Da filha dela, do nascimento da filha dela, e ela se matriculou, inclusive, na faculdade com a filha, né, de 18 anos. 18 anos depois, né, ela se matriculou e voltou a estudar, né. Hoje ela terminou, a filha não terminou a faculdade. Ela não terminou, porque a última informação que eu tenho é que ela estava trancada. Mas, enfim, então, níveis de conhecimentos diferentes, né, níveis de dedicação diferentes também. Isso é um outro problema.
quanto tempo o aluno pode se dedicar para isso, né? Quanto tempo ele entende que tem que se dedicar, né? E nível de interesse, obviamente, né? O diploma, né? De ter acesso ou aumentar a empregabilidade é algo importante, mas eu acho que começa com a gente tendo esse foco. E é claro, nessa segunda onda, né? A gente tem que ter as pessoas que estão pensando estrategicamente, planejando estrategicamente a nível de décadas aí do nosso ensino. A gente precisa dessa ideia de repensar, né, na etimologia mesmo das palavras, né, de começar todo esse pensamento filosófico em cima do que é a educação nessa nova realidade nossa, né? O EAD especialmente, já incluído, aliás, não pode mais ser separado, né? Com certeza disso. E para onde nós vamos? Como que nós podemos fazer isso, né? E daí vai pesquisas, né? De neurocognição, uma série de outras coisas que esses pensadores têm que fazer isso. E tem outro pessoal que tem que fazer esse processamento do aluno dar mais certo, tem que testar novas coisas, e isso cabe a nós, professores, tutores que estamos no dia a dia com eles, tá certo? Eu acho que já me estendi um pouquinho demais, eu pretendia fazer um vídeo no máximo 15 minutos, passou um pouquinho, mas é que a gente se empolga, né, com o tema e com os exemplos, e a gente quer muito ver que os nossos colegas, os nossos companheiros aí do nosso MBA também compartilhem com a gente continua, né, prossiga essas nossas conversas futuramente, tá certo? Um grande abraço a todos e até depois.